Olá, bom dia, caros pré-adolescentes de Jesus! Olá, eu sou o Daniel, a gente está aqui para fazer a lição 7. É isso mesmo, meu nome é Abraão, esse é o canal Marcas do Evangelho, esse daqui é o nosso aluno pré-adolescente, aqui é o Daniel, está aqui comigo Oi, hoje a paz do para Senhor. dar essa aula. E qual é a lição de hoje, Daniel? Hoje é a lição 7, que tem o título A Grande Tribulação. E qual é o tema da revista? Mostra a revista aí, ó. Aqui, ó. Qual é o tema? O tema da nossa revista é A Segunda Vinda de Cristo e o Mundo Vindouro. Isso. E Daniel, você sabia? Será que o pessoal também lá de casa sabe disso? Vai ter um dia que as pessoas vão tentar morrer e elas não vão conseguir. Ah, eu já ouvi falar sobre isso. Esses dias é conhecido como o quê? A Grande Tribulação. E a Bíblia diz que nunca houve, nunca haverá um momento como este na história humana. Então, se você quer saber como fazer para fugir da Grande Tribulação... Você, hein? E não está aqui no momento que essa Grande Tribulação for vir, o que eles têm que fazer? Assistir essa aula até o final. Até o final. Só assistir? Não, você tem que assistir, deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com todos os seus parentes. Sim. E comentar. Comentar, não pode, muito importante essa parte, hein? Comentem, nem que seja só Um oi, um aleluia. um aleluia, ou só escrever lá, sei lá, Deus seja louvado. É, E também queremos dar boas-vindas aos nossos visitantes. Se você está aqui por causa de alguém que mandou esse vídeo para você, como que nós falamos para eles, Daniel? sejam bem-vindos, visitantes, Sim. que Deus abençoe vocês. Muito, em nome de Voltem. Jesus Cristo. Assistam nossas aulas. Sim, domingo que vem, todos os domingos, venha na nossa igreja Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, que fica em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. A gente se encontra na Antiga do Coro, do lado do INSS. Sim, e deixe também um comentário, fale aí nos comentários de onde você está assistindo essa aula, né? Vai ser uma grande alegria nós termos vocês aqui conosco, não é? Sim, muita alegria. Isso. Essa é a lição número 7. A lição número 6, nós já começamos a tratar sobre esse assunto que nós estaremos tratando nessa aula de hoje, que é uma aula super sensacional, né? É. E na lição de hoje, ela é sensacional por quê? Porque ela nos ensina algo. E o quê? Como nós vamos escapar da grande tribulação. Não é? Por isso que ela Isso é uma coisa muito importante, lembrem-se. Não sai dessa aula. E mais importante do que tudo, nós devemos fazer o quê? Ouvirmos e obedecer o que está escrito ali, né? Então, para nós ouvirmos direitinho, vamos orar agora, pedindo para Deus abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, para nós enxergarmos e ouvirmos a palavra de Deus agora. Daniel, ore aí para nós começarmos a aula. Senhor amado Pai, pedimos obrigado por mais essa manhã de EBD. Pedimos obrigado porque o Senhor nunca deixou de nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem sobre a vida do Abraão, que ele venha poder ministrar essa aula, Senhor, com grande sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então nós vamos, continuar um tema que a gente já começou nas aulas passadas. Nós estamos estudando sobre os últimos dias, nós começamos a ver que vai haver uma grande tribulação em todo mundo. A igreja não estará aqui na grande tribulação, ela já vai estar nas nuvens, nos céus, louvando a Deus, né? Vai ser muito legal, não vai ser, Daniel? Vai. Glória a Deus. E agora, na revista, nós iremos continuar estudando a aula de hoje. Então, pega a sua revista, pega a sua Bíblia, mais o quê? A sua oferta, papel e caneta, para você poder anotar todas as informações, hein? Sim, sim, sim. E vamos começar, né? Vamos começar aí a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje nós iremos compreender que Deus ele é amor, mas também ele é um justo juiz. Tem pessoas que acham que Deus ele é só bondoso, né? Que, pode pecar à vontade, que eu não vou fazer nada de com as você. pessoas acham que Deus, por ele ser um Deus misericordioso, que se as pessoas pecarem, ele não vai fazer nada. Mas sim, Deus não passa a mão na cabeça das pessoas. Certo. Deus é um Deus de amor, mas também ele é um Deus de justiça. Um fogo consumidor, né? É verdade. E nós iremos entender quem é o anticristo e como ele aparecerá. Você sabe quem é o anticristo? O anticristo é a pessoa que vai reinar na terra nos tempos da grande tribulação. Exatamente, esse mesmo.
E nós iremos também compreender como os judeus serão perseguidos durante a grande tribulação. Vamos entender aí todos esses pormenores na aula de hoje. E pré-adolescentes, nós já vamos começar falando sobre a criação de Deus. Deus, ele criou todas as coisas perfeitas. Deus, ele criou um mundo maravilhoso, não é, Daniel? Sim, um mundo maravilhoso, inclusive. Sem perigos para a humanidade. O leão, por exemplo, não comia e não fazia mal nem a uma pulga, quanto mais a uma zebra. Mas, infelizmente, nós tivemos um desastre acontecendo. Uma crise aconteceu com o mundo. Qual foi? Foi quando Adão comeu a fruta do bem e do mal. E aí ele teve o conhecimento, e aí gerou o pecado. Ele quis ser como Deus, né? É. Gerou o pecado. E o pecado fez o homem se afastar de Deus, não é mesmo? Isso mesmo. Por que se afasta de Deus quando a gente peca? Porque Deus, Deus, ele é um Deus de amor. Deus é um Deus de justiça. Sim. Deus, ele não gosta de pecado. Então, ele odeia o pecado, né? A partir do momento... Ele sabe que o pecado faz mal para a pessoa. Então, a partir do momento que o pecado entra no mundo, sim, Deus, ele já não está mais confortável, digamos assim, no mundo. Então, conversar assim, com o homem, né? A partir desse momento, o homem se afasta de Deus por causa do pecado. Muito bem, isso mesmo. Então, ali nós, no começo da história humana, já temos, inclusive, o que lá? Uma morte, né? E a morte foi provocada por quem? Por alguém distante? Naquela época tinha só a família, né? Então... Como que alguém distante iria... E também um leão não fazia mal a uma pulga, vai fazer mal a outro ser humano? Quem é que provocou a morte de um irmão? Caim, quando ele mata Abel. Agora eu tenho uma pergunta. Hoje é diferente? Nós vemos diferença aí? Não. Nós vemos hoje ao nosso redor o quê? Quando nós vemos o jornal, lemos a notícia, cada dia o mundo tem se tornado pior, não é mesmo? Isso. As pessoas, elas odeiam umas às outras, e cada dia mais as pessoas, elas têm ficado mais distantes de Deus, com mais e mais pecado. E como que Deus fica com isso tudo? Deus fica muito triste, porque como nós já dissemos e repetimos, Deus é um Deus de amor. Deus gosta que as pessoas fiquem juntas. Tanto que na Bíblia diz que é muito união, bom, né? Bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Certo. Então, a partir do momento que as pessoas elas se odeiam, elas se machucam, se matam, Deus não se agrada disso. Deus fica muito triste com isso. Sim. Vamos considerar então que a ira de Deus, ele é igual o quê? Um copo. Um copo, beleza. Quando o copo fica totalmente cheio, o que acontece com ele? Ele transborda, assim como a ira de Deus. Ela tem um limite, então? Tem um limite. Então, quando esse limite chega ao seu limite, ao seu ponto, o que acontece com a ira de Deus? A ira de Deus vem sobre a terra, e aí vai ser o momento da grande tribulação, né? E Deus irá trazer sua ira a todos os que não aceitaram a salvação em Cristo Jesus. O momento que Deus irá trazer toda a sua ira à humanidade, ele é conhecido como a grande tribulação. Exato. Então vejam aí agora um vídeo falando sobre este momento. O período da grande tribulação é o tempo definido por Deus para cumprir a sua ira sobre aqueles que rejeitam a salvação e para trazer de volta o povo de Israel à comunhão nos tempos finais da história deste mundo. Como pode um Deus tão conhecido por seu infinito amor sentir ira? A Bíblia afirma que o Senhor é paciente, porém, ele não deixa os culpados sem castigo. Desde o princípio, o Criador deixou claro que o pecado é o desvio da sua perfeita vontade e que aquele que pecar é digno de punição. Por essa razão, o Senhor reservou um tempo para trazer a sua ira sobre a humanidade. A misericórdia e a paciência de Deus estão reveladas na Bíblia, bem como a sua ira e o seu juízo. Por toda a Escritura Sagrada, podemos ver o Senhor chamando o seu povo ao arrependimento antes que viesse o juízo. Na história de Israel, Deus usou profetas para advertir e orientar o povo a guardar os mandamentos.
e a rejeitar o pecado e a idolatria. Contudo, muitas vezes a nação de Israel não quis obedecer. O profeta Jeremias, por exemplo, anunciava: confesse os seus pecados ao Senhor seu Deus, antes que ele faça vir a escuridão. O Senhor, ele é paciente, mas ele também é justo. Com Deus não se brinca. Ele é amor, mas também se ira com o pecado. Não seria justo o ser humano recusar o perdão divino, preferindo uma vida de pecado e permanecer impune. Em razão disso, Deus manifestou a sua ira ao longo da história com algumas pessoas. Logo, a ira de Deus será completamente executada na grande tribulação. Esse dia também é conhecido como o dia da ira do Senhor, como resposta ao pecado da humanidade. Hoje é tempo de o crente se arrepender e pedir perdão a Deus para que também não seja alvo dessa ira. A ira de Deus virá na hora certa. Por esse motivo, se há alguma mágoa ou pecado não confessado, este é o tempo de buscar o Senhor, enquanto se pode achar. Na grande tribulação não haverá lugar para crente desviado. A Bíblia, ela ressalta que se o sal perder o gosto e deixar de salgar, não serve para mais nada. Ele é jogado fora e pisado pelas pessoas. Como nós vimos nas últimas aulas, Jesus arrebatará os fiéis, e após este momento, um homem perverso surgirá oferecendo salvação para a humanidade. Em meio ao caos que dominará a terra, ele reinará na terra durante a grande tribulação e terá o auxílio do falso profeta. O apóstolo João disse que todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. O dragão representa Satanás e o monstro é o anticristo. O segundo possui todas as qualidades do primeiro. Neste tempo, Satanás terá maior permissão para dominar o mundo e cumprir seus desígnios. Quem será o anticristo? O anticristo será um homem comum, porém, ele será também um mestre em matéria de discursos hipócritas, pois influenciará as pessoas a acreditarem em suas mentiras e fará as pessoas adorar, obedecer e servir ao próprio Satanás. A Bíblia atribui alguns títulos ao anticristo, como iníquo, perverso, besta e o homem do pecado. Nessa época, surgirá também um falso profeta. João viu ele também como um monstro, que parecia um cordeiro, porém, ele falava como um dragão. Ele será o auxiliar do anticristo, e eles irão fazer uma religião mundial, e o próprio anticristo será o Deus dessa falsa religião. Eles terão poder para realizar falsos milagres e convencerá multidões a se prostrarem diante do anticristo e a adorarem a sua imagem. Nesta época, o povo de Israel é o povo escolhido de Deus, formado para viver debaixo da sua proteção e direção. Mas como podemos verificar na história, os israelitas muitas vezes quebraram a aliança firmada com seu Deus. O inimigo de Deus sempre usou de estratégias malignas para exterminar o povo santo. E, na grande tribulação, o inimigo atacará novamente a Israel. Nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, ele se apresentará como Messias para Israel e trará paz e prosperidade para o mundo. Entretanto, o objetivo oculto é destruir a Israel, na tentativa de apagar completamente a adoração a Deus da face da terra. Ao findar os primeiros 3 anos e meio, o anticristo romperá a aliança com Israel, se assentará no templo, dizendo ser Deus, profanando o santuário. Neste tempo, Israel se recusará a adorá-lo. Por essa razão, o anticristo convocará todas as nações para perseguirem e lutarem contra Israel. Só então os judeus clamarão pelo Messias. Sim, o Messias verdadeiro, Jesus Cristo. E Jesus, ele próprio virá em socorro a Israel. Mas
Este é o assunto para as próximas aulas. Então, fique ligado na Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus aí, nós acabamos de ver o vídeo falando sobre a grande tribulação. E nós vimos que a grande tribulação ela será o mais terrível período de sofrimento e terror já experimentado pela humanidade. Apesar de durar 7 anos, a devastação nesse tempo parecerá interminável para aqueles que perderam o arrebatamento e foram deixados na terra. Por isso nós precisamos ser o quê, Daniel? A gente precisa ser fiel. Fiel. Pois olha o que a Bíblia diz para aqueles que são fiéis. Vamos ver? Em Apocalipse, no capítulo 3:10, espada afiada. Apocalipse 3:10 diz algo para aqueles que são fiéis. 1, 2, 3 e valendo! Valendo! Espada afiada, Apocalipse 3:10, não! Achei! Eu achei! Achei que era brincadeira, né? Não, é só Apocalipse 3:10. página 1362. Página 1362 da Bíblia Next Gen. Caramba, do nada. Irmão. Glória a Deus. Vamos lá. Calma aí, eu não encontrei ainda. Aí, encontrei. Enquanto isso, eu vou cantar. Achei. Vamos lá. Você lê, você tá aqui. Tá bom. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E olha o 11 lá, ó. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Na Bíblia do textuário de vocês está escrito um pouco diferente. Quer ler também como é que está aqui no textuário? Tá aqui, ó. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição, que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Olha, glória a Deus. Aleluia. Então, Deus seja louvado. Por quê? Porque ele guarda os fiéis, não é? O que você achou desse textuário, Daniel? É uma palavra bem reconfortante, digamos. Para aqueles que são fiéis. Agora, para os outros... Aí é meio triste, né? Conclusão. Quando as pessoas rejeitam a verdade de Deus e elas recusam o seu amor e o seu perdão, elas recusam a viver em santidade, em obediência, elas ficam totalmente propensas a acreditar nas mentiras do diabo. O diabo ele é mentiroso. Então, ele vai contar mentiras, as pessoas vão querer ouvir e seguir as mentiras dele. Tanto que na Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Sim, exato. E todos aqueles que vivem na prática da mentira, o que eles são? São filhos do diabo. Misericórdia, né? Tem misericórdia. Por toda a história, ele vem mentindo e levando multidões ao inferno. O aumento da violência indica que a ira de Deus está muito próxima de ser derramada. Muito, muito próxima. E a volta de Jesus está mais próxima do que nós podemos imaginar. Isso. E pré-adolescentes, vocês viram que a violência que vemos nos noticiários não se compara ao terror que irá vir sobre a terra na grande tribulação. É verdade. Por esse motivo, nós devemos fazer o quê, Daniel? A gente tem que vigiar. Vigiar, estarmos com os olhos bem atentos e viver uma vida de pureza e santidade. Para quê? Para que a gente escape do juízo final. Exato. E da grande tribulação. Exato. Para a gente não ser condenado com os ímpios, né? Por isso, nós devemos dedicar-nos a buscar o Senhor, enquanto nós podemos achá-lo. É verdade. E como que nós buscamos ao Senhor? A gente busca a Deus orando, jejuando. Conhecendo a palavra, lendo a Bíblia, né? E praticando-a, obedecendo-a. Não basta você só ler a palavra, li a palavra aqui e não obedece a palavra. Tem algum... eu ouço louvores, mas eu não tenho um coração que se alegra por tudo que Deus faz. Adianta? Não. Adianta eu cantar, eu amo o Senhor, e depois não amar aqueles que estão ao seu redor?
indo pro inferno. Isso é ser hipócrita, tipo, É hipocrisia. você falar que você faz uma coisa e no outro momento você faz uma coisa totalmente diferente. Deus tenha misericórdia caso um de nós estejamos cometendo esse tão grave pecado. É verdade. Amém. Se assim nós fizermos, certamente o Senhor garantirá a nossa entrada na eternidade. Se nós fizermos o bem, né? O bem é seguirmos os passos de Jesus. É nós sofrermos as afrontas que Cristo, Ele quer que nós soframos. Sabia que Jesus Cristo, Ele quer que nós soframos? Sim. Mas Por quê? Mas Jesus quer que nós soframos por amor dele. Isso. Porque na Bíblia diz que qualquer que quiser salvar a sua vida, Sim. irá perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua Sim. vida, salvá-la. Exato. Então o Senhor, Ele vai garantir a entrada destes que são fiéis, né? Aqueles que sofrem por amor ao Evangelho, aqueles que resistem às tentações, aqueles que procuram seguir os passos de Jesus, né? Esse daí vai ser salvo da ira futura. Glória a Deus por isso, né? Amém. Somente aqueles que amam a palavra de Deus e desejam morar para sempre com o Deus dessa palavra aqui, ó, é que serão salvos. Somente aquele que perseverar até o fim em uma vida de santidade e pureza é que serão salvos da ira futura. Não é, Daniel? Isso mesmo. Glória a Deus por isso, não é? Aleluia. O que você achou dessa aula de hoje? Bom, a aula de hoje está sendo uma grande... grande o quê? Um grande aprendizado pra gente. Certo? Porque se nós seguirmos as instruções que foram dadas por Deus, Sim. que a gente apresentou aqui nessa aula, certamente a gente vai conseguir fugir da grande tribulação. Amém. E se a gente não seguir? Aí não vai dar bom. Nada bom. É tristeza. É verdade. A Bíblia diz que é choro e ranger de dentes. Você já chorou a ponto de ranger os dentes? Já viu essa situação? Não vamos falar que é você, né? Não. Vamos falar que você conhece alguém, Daniel. Pior que nunca aconteceu isso comigo, não. Não tô falando com você, tô falando com alguém. Você já viu alguém chorar tanto que chega... sai meleca. Eita. Não, Já viu? não. Não, isso não, eu nunca vi, também nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Glória a Deus, então. Então, nós já estamos encerrando. E quem está feliz com Jesus, o que ele faz, Daniel? Diga aleluia. Aleluia. E além de dizer aleluia, oferta da casa do Senhor É com verdade. alegria, né? Bom, aqui embaixo está aparecendo o QR Code do Pix, do PicPay e a Sim. conta bancária da igreja. Exato. Ou pode trazer também para o culto hoje à noite. Hoje às 18 horas. Sim, E você, aqui na Igreja Assembleia de Deus, Marcos Evangelho. exato. Amém? Amém. Vamos orar para encerrar? Eu Vamos. vou orar aqui para nós encerrarmos, tá bom? Amém? Amém. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, pelo teu grande e infinito amor. Amém. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor, Pai, visite cada um desses pré-adolescentes que estão ouvindo essas aulas. Que o Senhor, Pai, visite em nome de Jesus Cristo com o seu poder, grande glória e majestade, Senhor, com o teu Espírito Santo. Que o Senhor, Pai, abençoe aqueles que estão ofertando na casa do Senhor. Amém. Que o Senhor, Pai, entre na vida deles e faça morada para todos sempre, para que eles sejam salvos. Para que eles, Senhor, sejam guardados dessa ira que há de vir sobre todo mundo. Que em nome de Jesus Cristo eles se sintam amados por Ti, porque o Senhor realmente os ama. Que eles vivam uma vida de obediência, uma vida de temor, uma vida de santidade, de reverência ao Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço por essa aula abençoada. Amém. Amém. Muito obrigado, Daniel. Amém estar aqui com você. Obrigado Até uma também próxima, pela se Deus quiser. oportunidade. Amém. Vamos dar tchau pro pessoal? Tchau, Um pessoal. grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Até.